Olá pessoal, hoje vamos falar sobre empoderamento conversando com Sandra Coleman, que está em Atlanta, nos Estados Unidos. Sandra Coleman é brasileira, bacharel em artes e mestre em estudos profissionais com concentração em educação cultural pela Universidade do Estado de Nova York, idealizadora da exposição Mulheres Negras Brasileiras Presença e Poder na Universidade do Estado de Nova York, coordenadora do Grupo de Estudos Conceição Evaristo em Atlanta, autora do livro Mulheres Negras Brasileiras Presença e Poder, da exposição ao livro, que será lançado em agosto. Obrigado, Sandra, pela sua participação e por trazer um pouco da sua história para todos os nossos alunos, os nossos espectadores. E aí eu gostaria de começar essa entrevista perguntando para você do que se trata essa exposição, que foi realizada, foi em 2018? 2017, em dezembro de 2017. Do que se trata essa exposição e por que você teve a ideia de falar sobre mulheres negras brasileiras? Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você vai ver esse vídeo. Então, como o professor Marcos falou, meu nome é Sandra e primeiramente eu gostaria de dizer que eu sou de São Gonçalo. Eu nasci aí no Paraíso, precisamente ali é Patronato, na entrada da Maria Rita, e eu passei a minha infância toda aí andando no Gradim, correndo muito, andando de bicicleta. Eu tinha muitos amigos que moravam aí no Gradim, cheguei até a ter namorado no Gradim, né? Então, frequentei muita pracinha do Gradim, né? Eu não sei se ainda tem um moço que vendia angu lá na praça, mas eu ia muito lá na pracinha comer angu, churrasquinho. Então, o Gradim é muito especial para mim. E hoje eu estou aqui, eu estou morando em Atlanta, mas a minha cidade mesmo é Naples, em Nova York, mas eu estou aqui em Atlanta por 2 anos, porque meu marido está fazendo um segundo doutorado, e aí ele está fazendo esse doutorado na Universidade Emory aqui em Atlanta, um doutorado em Lei e Religião, então por isso eu estou morando em Atlanta. Mas a exposição surgiu porque eu casei em 2007, em 2008 mudamos para Nova York, que eu casei, primeiro eu morava na State College, na Pensilvânia, e aí eu fui morar em Nova York. E morando em Nova York, eu morava perto da universidade, que meu marido era professor, né? É professor, na Universidade do Estado de Nova York. E em 2009, agosto de 2009, eu comecei a estudar inglês, porque eu não falava uma palavra em inglês quando eu casei, aí eu comecei a estudar inglês nessa universidade. E aí eu fiquei 2 anos e meio estudando inglês, depois eu fui fazer o meu bacharelado em artes, com concentração em espanhol, e depois eu fiz o meu mestrado. Durante todo o meu período estudando, eu era sempre a única brasileira negra. A universidade recebia muitos estudantes brasileiros, sempre brancos, todos brancos, né? A universidade tem convênio com a universidade no Brasil, e durante o programa Ciências Sem Fronteira, que era um programa do governo da Dilma Rousseff, da presidente Dilma Rousseff, que contemplou quase 100 mil alunos brasileiros de universidades que estudavam na área de ciências e tecnologia, para irem para várias partes do mundo estudar. E lá nos Estados Unidos, lá na minha universidade, nós recebemos quase que 200 alunos brasileiros, e todos brancos. Nesses 200, se tinha 2 ou 3 negros, foi muito. E aí a universidade, alguns professores, né, me perguntavam, mas o que acontece? Cadê os alunos negros do Brasil? E aí, quando foi em junho de 2017, eu fui ao Brasil e eu vi, né, conheci muitos alunos na Unirio, que foi a universidade que eu visitei, na UF, e eu vi que eu tinha muitos amigos negros estudando na universidade.
E aí, quando eu voltei em agosto, as aulas iam começar, eu resolvi fazer a exposição. A princípio, uma diretora, ela queria que eu falasse sobre mulheres negras na escravidão, porque normalmente os brancos, eles gostam muito de falar sobre o tempo da escravidão, mas eles não querem falar sobre o agora, sobre o que está acontecendo agora. E aí eu decidi, então, que não, que eu ia fazer uma exposição para mostrar para a universidade que no Brasil nós tínhamos negros na universidade, sim. E aí eu foquei na questão das mulheres. E aí, primeiro, eu tentei as mulheres que são, não vou dizer famosas, mas as que são mais conceituadas, mais conhecidas, né? Tem uma juíza, uma médica, uma atriz. E aí, mas só que eu não consegui o contato delas, então eu resolvi fazer com as que eu conheci na universidade, que estavam na minha rede social. E aí, assim, eu tive a ajuda do Vitor Del Rey, que era na época estudante na Fundação Getúlio Vargas, ele tinha muitos contatos, ele me indicou muitas mulheres, e assim eu comecei a montar a exposição. Só que eu usei o critério, tinha que ser mulher negra, 2, tinha que estar na universidade ou ter terminado a graduação, e 3, tinha que ter sofrido racismo. Então, se ela não me relatasse um caso de racismo, não poderia participar da exposição. E eu tive alguns, mas que eu convidei e que não quiseram participar, porque algumas disseram, para eu falar sobre racismo, eu preciso fazer terapia, e uma outra que me tocou muito, porque ela disse que ela era negra e que ela nunca tinha sofrido racismo, e aí ela começou a me relatar as coisas que aconteciam com ela na universidade, e era tudo racismo, mas ela não via, e eu pensei, não vou discutir com ela, deixa que lá para frente ela vai encontrar alguém que vai falar para ela que isso é racismo. Então, assim, eu comecei a exposição. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas fotos. Por exemplo, a Alessandra Pio, ela é doutora em educação, né? A Josiane, ela tem mestrado em História e ela é de Niterói. Ela tem uma história muito interessante que ela conta que a mãe dela era doméstica e o pai dela trabalhava num edifício em Niterói, de porteiro, e ela estudava com os livros que o pai dela encontrava na lixeira. Eram os livros que ela usava para estudar. A Leide Cristiane, ela tem mestrado em Sociologia. A Luara, que é de São Gonçalo, ela tem doutorado em História Social. A Paula Janaína, ela tem mestrado em Educação pela Universidade de Brasília, e a Paula Janaína, a história dela é muito interessante, porque ela era empregada doméstica, e quando ela resolveu voltar a estudar, ela era empregada doméstica numa casa em que a mãe dela foi empregada doméstica dessa família, né? E aí, quando ela resolveu estudar, a família foi totalmente contra, começaram a fazer pressão, começaram a arrumar eventos para irem à noite, para ela poder ficar com a criança, para ela poder não estudar. Então, eles foram totalmente contra ela estudar. A Sandra Marcelino, ela é doutora em educação e ela tem bacharelado em serviço social. A Valéria Neves, ela é enfermeira,
com especialização em oncologia. Então, eu mostrei a vida de 50 mulheres. E aí eu mostrei também a vida dessas aqui, que são as senhoras líderes do movimento negro, como a Wanda Ferreira, a Lia Vieira, a Ruth Pinheiro, Helena Teodoro, a Nancy, a Maria Catarina, Rosa Maria, Creuzeli, Edileia e Neia. Então, essa foi a exposição. O lançamento foi em dezembro, 6 de dezembro, e teve a participação de algumas brasileiras que foram para lá, para Nova York, para participar do lançamento. Elas fizeram vaquinha online e foram a Nova York participar do lançamento. Então, aqui essa exposição. Também eu mostrei os livros. Eu tive uma parte que ficaram expostos os livros de autoras brasileiras negras, Conceição Evaristo, Elisa Lucinda, Ana Cruz, Nina Silva. Então foram muitos livros expostos também para mostrar que as mulheres negras brasileiras, elas também eram escritoras. Sim.